Catarina Almeida. Essa é a carta, psicografia dela. Esses que falam que os mortos não retornam, retornam sim, e contam o que aconteceu. Como pude acreditar naquelas palavras, né? Naqueles chamados constantes? Como pude ser tão tola? Do alto do meu apartamento até o solo a distância era grande, mas nunca podia imaginar que seria tão grande. Quando me precipitei na varanda abaixo, achava que os breves segundos seriam do salto até a morte. Que engano! O chão demorou uma eternidade, e após o estalido do meu corpo no duro chão, as vozes ficaram mais intensas, os risos e gargalhadas aumentaram. Isso aqui eu vou explicar para vocês. O suicida, a maioria dos suicídios acontece por ação de obsessores, que nada mais são do que inimigos do passado. E eles sabem que se a gente suicidar, a gente vai sofrer lá do outro lado. E ainda grande probabilidade de vir com o corpo com problemas na próxima vida, porque o suicídio é um crime grave, né? Veja que da sacada ao solo é uma viagem que faz todos os segundos de minha vida. As dores não passam. Meus problemas, que até aquele dia pareciam insolúveis, hoje vejo que nada eram com relação às dores físicas e morais que carrego. Então veja bem, se você sofre agora, se você se suicidar, você vai sofrer muito mais. Você não vai ter lucro nenhum em suicidar-se, né? E se você não acredita em mim, não comprove, não se suicide, porque você vai se arrepender, eu te garanto. Já faz tanto tempo que cometi tal loucura, e nos raros momentos em que minha mãe ora por mim, sinto um leve refrigério dessas dores, e no lapso de lucidez lembrei, né, das aulas de religião, lembrei-me de Jesus crucificado. Pedi sua ajuda e ele me ouviu. Isso é infalível. Jesus é infalível. Hoje não estou mais no sonho daquela queda. O que acontece? Você fica com a imagem do suicídio o tempo todo na sua cabeça. Mas ainda estou bastante debilitado dos traumas que causei em mim e nas pessoas que muito me amavam, né? Esse é um trecho importante, né? Esses traumas que ela causou em mim continuam no corpo espiritual, que nós temos um corpo espiritual que é uma cópia do corpo físico, chama perispírito. E tudo que você faz no corpo físico vai para o corpo espiritual. E algumas vezes você reencarna com aquele problema que você causou. Por exemplo, se você foi fumante numa vida, na outra você vai vir com o corpo lesado, o corpo físico, porque você lesou o seu corpo espiritual. Outra aqui, traumas que causei em mim e nas pessoas que muito me amavam. Então, pessoas que muito te amavam, né? Você veio para esse mundo para ser útil, não só para viver para você, mas para viver para a sociedade. Nós influenciamos a vida dos outros e os outros influenciam as nossas vidas. Então, quando você se suicida, você está deixando de ser útil à sociedade. Perdão, fui fraca diante do mundo, né? Não vamos julgar aqui, é que não dá para, né? Rogo a Deus que eu consiga recuperar-me, reajustar-me perante as leis dele. Catarina de Almeida, psicografia recebida em 2016 pelo médium Luciano. Aqui a foto dela. Então, meus amigos, não cometam suicídio. Eu sei de uma história verídica de um homem, um empresário, que ele era dono de um posto de gasolina. E ele estava com a vida muito sofrida, casamento tinha tido problemas, negócio não estava indo bem. Ele resolveu dar um tiro na cabeça. A arma que ele guardava no escritório, para que se viesse algum assaltante, ele usou ela na própria cabeça. Só que ele não morreu. A bala entrou no crânio dele, fez uma volta e saiu do outro lado. O que aconteceu? Ele foi levado para o hospital, em coma e tal. Ele disse que no segundo seguinte que ele deu o tiro, ele já se arrependeu. E ele disse que ele tinha certeza que ia sofrer muito se ele morresse.
Então ele pediu a Deus que o salvasse, que ele voltasse à vida. E ele conseguiu estar numa cadeira de rodas, mas está feliz. Né? Então, meu irmão, não faça suicídio. Procure tudo quanto é ajuda, mas não cometa suicídio. Esse é o recado. Abaixo aí tem os livros, você pode ler sobre esse assunto e outros. Nos livros tem livro de Allan Kardec, que fala sobre suicídio, e também tem os livros dos espíritos, que é de pergunta e resposta sobre todos os assuntos da vida. Né? E você vai entender muita coisa lendo esses livros. Um abraço.